Bom, só para detalhar um pouco mais o que eu fiz aqui nesse processo de envelhecimento. Então, por exemplo, ó, começando pela locomotiva, eu fiz todo um moche, né? Nessa parte aqui de cima, aqui na ventoinha ali, nessa parte do saída de exaustor aqui e tal, né? Um pouco de nanquim dissolvido e apliquei. Então primeiro em cima, e depois você vira ela de lado e põe nesses exaustores de um lado e do outro, né? Aí depois você vira de ponta cabeça e põe nessas saidinhas aqui do motor aqui de exaustão também, esses vãos, né, que é para circular o ar. Também joguei um wash em outras partes, assim, com as saliências, esses degrauzinhos aqui, ou então ali no para-choque, né, para tirar aquela cor chapada de fábrica. E aí depois eu usei aquele kit da Key Models, né, para passar nele inteiro, assim, dar uma pequena, assim, apagada, não apagada, né, mas desgastar um pouquinho as letras, não ficar como se fosse mais velho. E aqui embaixo eu também fiz, aqui no motor eu fiz um dry wash, né, um dry brush, que é que você, uma tinta cor de ferrugem, aí você passa o pincel assim num papel para deixar seco e só para transferir um pouquinho da tinta embaixo. Mas os truques eu não mexi, né? E aí depois eu montei aí os pega-mão, né? Nesse daqui eu já tinha feito a carga antes, né? Que com essas pedrinhas aí, que é uma cor de bauxita, como se fosse uma carga mais crua de bauxita, né? Que ainda vai ser processada. E passei usei, só que eu usei basicamente o kit da Key Models, né? Então eu usei até a cor preta para desgastar as letras ali aqui em cima, né? E fiz um dry brushing nos truques, aí para isso eu fiz em todos, né? E aí um pouquinho também de outras cores assim do kit lá da Key Model, né? Outros pauzinhos um pouco mais claro para dar um destaque. Mas como é que esse vagão é preto, não fica bom no vídeo, não dá para ver direito, né? Mas você consegue notar que ele já não tá mais com aquela cor de plástico de fábrica, né? Ó, aí tem esse vagão tanque que eu achei o mais difícil, né? Esse aqui, assim, para você fazer um envelhecimento só com o kit da Key Models, aí você teria que gastar muito pozinho, né? Então aqui eu apliquei um dry brush em algumas partes dele aqui, assim, por exemplo aqui atrás, assim, para simular ferrugem aqui na volta do tanque aqui, assim, nessa circunferência, né? No próprio freio. Depois, quando eu montei os pega-mãos, que eu já tinha envelhecido tudo, eu botei os pega-mãos, eu também dei uma envelhecida nos pega-mãos. Só que esse aqui ele é tão delicado, né, que eu tava manipulando, e aí eu acabei quebrando dois desses trequinhos aqui, desses degrauzinhos aqui, ó. Que é bem frágil, né? Não chegou a quebrar inteiro, mas dobrou, né? Aí eu tive que colar colei com super bonder, né? E aí deu aquela oxidada, né? E aí eu tive que jogar uma tinta em cima para disfarçar, tal. Aqui também eu joguei um super bonder para grudar melhor essa gradinha, deu uma oxidada, e aí eu usei um dry brush aí também para simular uma ferrugem na própria escadinha, no freio ali. Então aqui eu usei bastante, um pouco mais de tinta, tinta fosca, além do kit da Key Models, né? E esse aqui não, ó, esse aqui eu já fiz só com o kit da Key Models, né? Exceto os truques, né? Os truques aí que eu usei mais dry brush. E... ah não, e aqui em cima eu usei um pouquinho de lixa 1200, né? Lixa d'água, para dar uma desgastada, assim, você pode ver assim, bem no meio do tecto ali que tem um risco, né? Que foi, deu uma desgastada com a lixa. Eu também usei um dry brushzinho aqui. Ah não, na verdade não, aqui eu usei um
o kit da Quimodos, por exemplo, preto assim nesse vãozinho do teto aqui. E por fim esse último vagão aqui, isso aqui eu só dei um toque de envelhecimento aqui nos truques, né? Você pode ver que tá ali meio enferrujado. E só para não ficar assim, sem nada, eu dei também um toque ali no freio ali, eu também dei fiz um dry brush aí com cor de ferrugem assim. E aí eu joguei em todos eles eu joguei aquele spray verniz fosco, né? E esse aqui eu joguei um verniz fosco só nele, mas sem fazer nada, né? Pra ver se ele ficava um pouco mais, ele perdia o brilho, né? Mas não fez muita diferença não. O spray sozinho não tem efeito nenhum aí no produto, né? No vagão, assim. Então tá aí. Aí eu aproveitei também e fiz um wash nesse exaustor aqui dessa outra locomotiva aqui, ó. Mas foi só aqui mesmo, né? Aí no para-choque ali pra também tirar um pouco daquele brilho lá. Então esse foi o trabalho de envelhecimento que eu fiz com o trem da caixa básica da Fratesc Fepasa.